A respeito do dólar, então vamos lá, o dólar, pessoal. Vou mudar aqui para o dólar. O dólar foi incrível, né? Eu sei que nem todos ainda têm operado, muitas vezes operam mais que um contrato, mas quero mostrar aqui para vocês ó, a leitura. Vamos lá? Inclusive perguntaram hoje para mim, lá no grupo, lá perguntaram, né, no nosso grupo VIP, lá da sala, e também perguntaram, outras pessoas acabaram perguntando para mim o porquê dessa leitura, né? Inclusive, eu poderia ter puxado aqui dessa máxima aqui, que fez o pullback escondido, né? Deixa eu jogar para cá, ó. Ó, da faixa do pullback escondido, ó. Seria o alvo de 200... Opa, por que deu isso, cara? Entendi. Ah, agora sim. Não, é o imã aqui que eu puxei errado, tá? Fui arrastar e arrastei tudo, olha aqui, ó. Mínima de hoje, com esse rompimento aqui, seria esse alvo. Depois ele subiu mais. Eu, pessoal, eu gosto de trabalhar com toda essa amplitude aqui, ó. Porque foi uma faixa importante que ele rompeu aqui, ó, 5,586, né? Foi uma faixa extremamente importante, ó. 1, 2, 3, aí rompeu aqui, tá? Ah, Vitor, você comprou contra as médias. Na verdade, aí se for pelo 15 minutos que foi a compra, não, né? Porque eu vou direto pro 15, porque a compra se deu pelo gatilho de 15 minutos. Então vamos colocar aqui. Na sexta-feira, né, não vou reforçar isso, está lá no pré-mercado, quero focar nesse pós. Mas a FIBO que foi projetada aí semana passada, foi uma FIBO que tinha como alvo esse patamar aqui, ó, atingir o alvo de 100% era aqui. Além desse alvo de 100%, o que nós tínhamos também? Uma baita de uma LTA que eu falei, essa LTA é desde 14 do 2, tá? Do 12, perdão, 14 de dezembro. Olha o tamanho dessa LTA aqui. Você acha que vai romper fácil? Né? Pode romper, sim, mas vai ter uma briga boa aqui, tá? Inclusive, se ele já veio esticado aqui, ele tem de rebater, ele tem de fazer uma correção. Comentei também que nós poderíamos ter o preço indo na casa dos 5,748, né? Não somente um dia, mas isso pode acontecer amanhã também, ou ao longo da semana. Faz a movimentação do pivô aqui, e se quiser romper, aí sim. Para mim, acredito que dentro de uma análise aí, eu estou acostumado a ver, ele corrige, ele faz esse movimento de correção até 61,8 aqui, e na sequência faz o movimento de pivô aqui para baixo, para 5,13, tá? 5,13. Obviamente que também não vai reto, né? Outra coisa que é importante destacar com vocês, que uma região, tá? Uma região como essa, que foi rompida, ele não vai passar direto para baixo. É difícil isso, né? Ele tende a fazer aquilo que eu falo que é a troca de polaridade. Olha que bacana aqui, ó, a troca de polaridade. Né? Então ele veio tocar essa região. O que tende a fazer? Agora ele corrigir esse movimento do dólar de baixo, vir buscar retração aqui, e se ele quiser romper, aí sim, ele vai ter uma amplitude, claro que não é um único dia, né? Claro que não é um único dia. Por que não está dando certo eu acionar aqui? Claro que não é um único dia, mas seria essa movimentação aqui, ó, sobe ou vai aqui no 61,8, que é a retração de FIBO, tá? Dessa perna de baixo para poder buscar aqui. Mas qual que é a tendência, pessoal, do dólar? É uma tendência de alta, né? Então, a ideia em estruturas como essa, aqui nós temos uma confluência, uma das coisas que eu não citei, essa troca de polaridade, né? Quando perguntaram lá no grupo, mas reforçando aqui, né? Vamos lembrar porque que a gente comprou aqui, e essa operação do dólar foi simplesmente incrível, né? Simplesmente incrível. Deixa eu compartilhar aqui com vocês, tá? Então, vamos aqui. Vou pontuar aqui com vocês, tá? O que se deu os motivos aí dessa compra. Vamos lá? Acho que eu vou diminuir a fonte, né? Para não ficar muito grande esse negócio. Tá? O índice ele falhou demais estruturas, mas eu vou fazer essa leitura sensacional, essa estrutura do dólar, do gráfico diário. Por isso que é a importância da gente ler os gráficos maiores, tá? Então aqui, deixa eu pegar, fazer rapidamente. Cadê minha ferramenta? Cadê? Aqui. 36 aqui, vamos lá. Na nossa balança de decisão, o que nós tínhamos? Troca de polaridade. Beleza. O que nós tínhamos mais? Por que troca de polaridade, pessoal? Porque isso aqui era uma resistência, certo? Quando rompe, isso se torna um suporte, tá? Por isso que é troca de polaridade. Então, 2. O que nós temos como ponto 2?
LTA, né? LTA, dezembro 2020. Lá de baixo essa LTA, certo? 3. O que nós temos mais aqui? Alvo de FIBO. Lembra que tinha projetado o alvo de FIBO? Máxima da semana passada, perdeu a mínima desse candle aqui, projetado aqui embaixo. Então, alvo de 100%. Né? Você vê que é uma confluência, né? Alvo, LTA, suporte. Você vê que é toda uma estrutura. Então, basicamente foi isso. O que nós temos além dessas questões? Tá? Além dessas questões, troca de polaridade LTA, né, de dezembro de 2020, tá? E o terceiro alvo de 100%. O que nós temos além disso aqui? Vamos aqui. Na aula de figuras, não é na aula de figuras, a aula de reversão que eu fiz com vocês, lá eu comento que estruturas, né? Estruturas de lateralização, congestão, movimento ali consolidado, em pontos de suporte ou resistência, eles tendem a ser o que? Estruturas para reversão do preço, tá? Então, isso é muito importante. Se eu tenho isso no meio do movimento, de uma tendência de alta ou de baixa, isso é acumulação. Então, como que você vai basicamente definir se é uma acumulação, uma distribuição? Muito mais pelo contexto, tá? De onde está o preço, se é numa extremidade ou é no meio do movimento, do que simplesmente você querer caçar, achar o que vai acontecer. Então, tende a ser isso, tá? Por isso que a gente tem que ficar muito atento na reversão, tá bom? Muito atento na reversão. Outras coisas que são importantes, tá? Outras coisas que são importantes que eu preciso destacar, cadê? Vou colocar aqui, ó. Escrever aqui fica mais bonito. Troca, eita. Troca de polaridade, aí fica anotadinho, né? 2, o que é? LTA de dezembro. O que nós temos mais aqui também? 3. Alvo de 100% de Fibonacci. Tá, isso aqui é parte, tá? Isso aqui é parte das coisas. Deixa eu ver se eu aumento aqui. Vocês estão entendendo, pessoal? Qualquer dúvida vocês me falam, tá? Por favor. Deixa eu ver aqui. Então vamos lá. Cadê? Aqui, 4. O que nós temos mais aqui? Lateralização. Tá? Então, esses pontos aqui, pessoal, é aquilo que eu falo com vocês, né? A balança de decisão. É isso que vai realmente aí determinar aquilo que eu devo fazer, né? Ou pelo menos traçar uma expectativa daquilo que é mais técnico para mim poder estar fazendo, tá? Então, é muito importante isso aqui, ter isso aqui em mente, tá? É muito importante. Deixa eu só... Agora vai dar certo. Tá? O que mais que nós temos aqui? A lateralização, né? E aí, tivemos aqui uma possibilidade de fundo duplo, né? Só que, claro, que o fundo duplo é confirmado após a rompimento do topo entre os dois fundos, né? Então, se nós tínhamos um mercado lateral, né? E aí ele vem e toca na mesma faixa aí que tocou na quinta-feira passada, onde que foi onde que fez a mínima, isso aqui, possível fundo duplo, acabou rompendo, né? E mais um ponto 6, que foi o que? A armadilha de venda. Então, ele armadilhou, entraram na venda e acabou revertendo o preço, tá? Isso aqui foram as estruturas bases, tá bom, pessoal? Sem olhar indicador, sem olhar nada, tá? Isso aqui foram as estruturas bases, tá? Agora vamos aqui para o preço, né? Olha que bacana. Será que eu consigo arrastar aqui agora? Não estou conseguindo. Deixa eu limpar aqui. Então foi isso, olha que bacana, ele veio aqui, trocou.
Ah, outra coisa, pessoal, é muito importante, também eu falo isso na aula, não estou lembrado qual que é a aula, é de reversão também, amplitude do movimento. Então, ele teve 3, 4 aí dias, né? Terça, quarta, quinta e sexta é um movimento de queda no dólar e cerca de 350 pontos, né? 350 pontos. Então, aqui, mais um ponto que reforça. O que mostrava para mim vender aqui? Nada, né? Nada. Eu até comentei, as vendas realmente elas tendem a ser umas vendas que podem acontecer quando perder essa LTB e a parte dessa faixa de suporte que era da troca de polaridade, tá? Amplitude no movimento de queda. Pontos, aqui tá ótimo. Eu até coloquei vários pontos aqui, ó. Você vê que como era uma oportunidade bacana, claro que não é ficar caçando fundo. E aí, a gente estudou, viu toda a veio, enfim, mapeou todo o cenário. O que a gente vai fazer? Aguardar o gatilho nos 5 minutos. E o gatilho foi isso aqui, ó. Gatilho foi isso aqui, ó. Até aqui, ó. De repente, uma compra aqui. A gente fez algumas compras semana passada e acabaram não dando certo, né? Na tentativa de romper, né? Ó, isso que eu encurtei aqui ainda, né? Que essa aqui seria a LTA, né? Tá? Seria a LTA, LTB essa aqui, né? E aí a entrada se deu pelo 15 minutos. Essa armadilha funciona basicamente assim: você tem a mínima rompida do dia anterior e o candle que rompeu, quanto maior o tempo gráfico, você vai comprar no rompimento dele. Tem que ser no próximo candle, tá? No 15 minutos. Como não deu no 5, até no 5 teria dado, desse aumento o tempo, né? Se não desse no 15, talvez um tempo gráfico maior aí. Porém, o stop era caro, né? Era bem caro, ó, 26, 27 pontos, né? 26, 27 pontos. A minha expectativa, eu até comentei, se ele for aqui, mesmo até com esse stop caro, ó, 23 pontos. Mas como eu projetei a FIBA, eu falei, vamos surfar isso aqui, né? Vamos surfar. Eu tinha feito uma FIBA, vou para os 5 minutos aqui, porque teve uma segunda entrada, que foi bastante interessante, tá? Então, não entrou aqui, quando você tem um candle de ignição como esse, você pode entrar num pullback escondido, que é no rompimento do candle 10, tá? Essas foram as melhores entradas. Posso citar uma terceira aqui e vou mencionar o porquê que eu não entrei nela, ou porquê que eu não adicionei, né? Na verdade, eu já estava na operação, mas por que eu não entrei nela? Vou mostrar aqui para vocês. Ó. Até perguntaram para mim na sala. Porque a primeira FIBO que eu vou puxar do dia sempre vai ser do intraday, tá? Porque nesses pontos de FIBO do dia tendem a fazer movimentos de correção. Então, quando eu pego 2 e ele rompe a máxima prévia do dia, o que nós temos aqui? 61.8. Para mim já estava realmente aí bem esticado o movimento. Claro que tinha esse alvo maior de espelhamento, né? E quando acontece isso no movimento de intraday, não é que eu vou vender, mas minimamente o que eu gostaria? O movimento de correção, tá? Né? Pelo menos uma pequena correção na média de 8 aqui. Isso não aconteceu, tá? Isso não aconteceu. Mas valeria sim a compra aí dentro de um movimento bem forte do dólar, tá? Infelizmente aí, pelo fato do 61.8 ter projetado aqui, meio que foi provavelmente tirei a expectativa de algumas pessoas comprarem, né? Mas visando sempre a questão educacional, tá? A melhor entrada foi aqui, stop caro, né? E pô, foi generoso, né? Armadilhou, rompeu a mínima prévia, né? A mínima do dia seguinte, que é do seguinte, que fechou. Comprimento na máxima, né? Compra na máxima, rompimento pelo 15 minutos, tá? Não pelo 5 aqui. Pode acionar pelo 5, sim, mas quanto maior o tempo gráfico, menor. Aí foi essa expectativa aqui, ó. Máxima, né? Uma faixa de suporte, ó, observe que tinha, resistência. Tinha várias coisas aqui para atrapalhar o caminho. O que aconteceu? Rompeu, tá? Rompeu, aí a gente projeta a FIBA lá de baixo com essa máxima aqui projetando as expectativas para cima. Olha, rompeu, corrige e aí vai mais uma vez para cima. Quase chegou no alvo do 61.8, hein? Eu comentei, eu falei aqui o Banco Central entra. O Banco Central, pessoal, entrou aí, ó, o preço conseguiu ir até aqui, faltou aí, ó, 6 pontos. A ação do Banco Central cedeu aí 12 pontos do alvo, tá? Aqui que o Banco Central entrou. Só que não fiz mais nada. Então foi essa operação do ponto de entrada até a máxima que fez foram 97 pontos. Até brinquei, né? Falei, pô, vou pegar 100 pontos hoje. Hein? Pena que não deu, tá? Então foi essa operação, pessoal, no dólar aí. Até tivemos mais oportunidades, né? Quais, de repente, a gente poderia aproveitar? Aqui talvez eu teria levado stop, ó. Essa operação aqui, ó, 564, né? De repente eu queria buscar aqui, ó, se eu entrasse, se eu tivesse aqui, bom, eu estaria, né, eu estava no índice, teria operado talvez essa entrada como ponto contínuo, né, uma segunda tentativa acho que caberia bem aqui,
Só que aqui, ó, ia estopar de novo, né? As duas, né? Chegariam a pagar poucos pontos, mas estopariam, né? Então, realmente, né, bem complicado aqui o dólar depois, né? Não ficou bacana. Mas a melhor entrada foi essa, né? Aquela entrada que vai, que evolui, que paga, tá? Então foi essa aqui, rompimento de 15 minutos, se não deu o pullback escondido, se não deu o pullback escondido, essa barra ignorada aqui, esse inside candle, esse teria que ter entrado, hein? Enfim, né? Mas foi isso, tá? Realmente conseguiu um resultado bem expressivo aqui no dólar, mas esse foi o pós-mercado aí, bem prático, bem básico do dólar, tá? Vocês entenderam? Cadê a minha... Eu tenho um negócio que eu anotei aqui, que eu acabei de anotar com vocês aqui, cadê? Aí. Tá? Tinha mais alvo para cima para mim no dólar, tinha, né? Mas claro que subir tudo isso no dia não é bem assim também, né? Para mim ele tende a buscar aqui, tá? Eu vou ficar atento amanhã a essa região aqui. Tá? Vou ficar atento, mas amanhã eu compartilho um pouco mais esse pós aí, tá? Então, esses foram os gatilhos, tá? Outra coisa extremamente interessante que eu aproveito para compartilhar aqui no dólar, pessoal, foi a questão da gestão do trade. Se a gente olhar o barra-barra ali, você proteger a operação com base em cada candle, vai perceber que... Deixa eu só mudar para cá. Até se quiserem tirar um print, né? Vou mudar para cá. Se vocês olharem aqui, eu vou mudar para os 5 minutos de novo. Se vocês olharem aqui, vocês vão perceber que o dólar, nessa entrada aqui, ó, se você gerencia o barra-barra, ó, com gordurinha, a partir só dessa entrada aqui, ó, a partir só dessa entrada, ó, barra-barra, talvez aqui teria pego, ó, mas se deixasse gordura não teria pego. A minha parcial pegou aqui, tá? Teria saído só aqui em cima. 65 pontos, tá? 65 pontos. Né? Foi, acho que, dos últimos dias aí, um dos melhores gerenciamentos para fazer, tá? É claro que eu até aconselho, de repente, às vezes, os 10 minutos para você gerenciar uma operação, né? Quando você trabalha com lotes a mais, é interessante que você faça parcial e aí simplesmente o teu stop vai estar no último fundo. Eu, para vocês terem ideia, depois quando ele fez essa correção aqui, né, eu puxei o stop aqui, ó, deixei o stop aqui. Falei, agora vamos buscar lá em cima, né? Quando ele começou a se aproximar, aperta stop, tá? Mas foram essas as bases desse trade do dólar. Eu, sinceramente, gostaria, né? Quem não gostaria, aliás, né? Que esse tipo de entrada aqui desse simplesmente todo dia, né? Estruturas assim, né? Infelizmente, não é todo dia que dá, né? Infelizmente. Inclusive, se vocês quiserem tirar foto aí, né? As bases aí dessa entrada do dólar, tá? As bases dessa entrada do dólar. E por que saiu minha FIBO daqui? Eu preciso puxar minha FIBO. Só deixa eu arrumar aqui, daí vocês podem tirar foto. Pera aí. Tirar foto, print também. Se quiser, eu mando lá no grupo também depois, tá? Então, a entrada que eu fiz foi aqui e as entradas que deram... essa aqui eu tô comentando porque eu me cobrei a respeito dela, tá? Uma tendência de alta, né? Movimentos agressivos. A primeira barra, as barras que derem ignoradas, você tende a aproveitar, você tende a comprar no rompimento dela, né? Enfim, tá? E aqui foi a mega entrada, né? Pelo 15 minutos, né? Stop caro, né? Como eu falo, até uma hora eu falei, né? Poxa, queria ter comprado mais, né? Queria ter comprado mais, mas, poxa, o stop que era, né? 27 pontos, né? 27 pontos é stop caro? Vai depender muito, né? Para quem opera muitos contratos, vai diminuir a quantidade de contratos, né? Acaba se tornando ali, se opera com 3, se divide 27 pontos por 3, né? Tá? 9 pontos, daria 9, como se fosse 9, né? Operando com 3 contratos, né? Para proporção financeira, né? Então, seria essa a base. Pessoal, alguma dúvida? Então, essa entrada aqui no dólar. E para finalizar essa projeção aqui, né? Foi a projeção que eu puxei logo pela manhã, né? Foram duas, né? Tanto o pivô quanto esse espelhamento aqui, ó. Tá? Então, foi isso. Tá? Se quiser tirar print aqui, marcar aí, ó. Foi isso. Linda, linda, linda operação, ó. Linda.
tá, pessoal? Bom, é isso então no dólar.